Está começando o quarto ano do ensino fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa de hoje? E para nós iniciar a nossa aula, a professora trouxe os objetivos dela. Vamos ver quais são? Objetivos da aula de hoje são ler e compreender a tirinha, realizar inferência de informações implícitas na tirinha. Ah, professora, então nós vamos ver tirinha hoje? Isso mesmo! E vocês sabem o que é tirinha? Vocês lembram? Alguém já sabe? Isso, tirinha é um gênero textual, é um tipo de texto, certo? Ele nasceu lá nos Estados Unidos há um tempinho já, muito tempo, e ele foi criado para aparecer no jornal. E o nome tirinha vem por ser um pedacinho, somente uma tirinha da história, do personagem, vai contar alguma coisa para nós, certo? Por que, professora, só um pedacinho e não a história em quadrinho toda? Exatamente por isso. Essa tirinha foi criada para ser apenas um pedacinho, por falta de espaço nos jornais, certo? Então, no jornal lá não cabe toda a história em quadrinho. Então, as tirinhas foram criadas, certo? Vamos ver qual é o personagem da nossa tirinha de hoje? Olha lá, quem conhece esse gato? Tenho certeza que vocês já viram ele. O Garfield, isso mesmo. Olhem lá. O Garfield, ele é um gato preguiçoso, guloso, gordinho, certo? Quem aí lembra o prato preferido do Garfield? Isso, a lasanha. O Garfield adora comer lasanha, certo? O dono dele é o Joe. Ele adotou o Garfield, certo? Agora, a professora trouxe uma tirinha do Garfield para nós ver juntos, certo? Olhem lá um pedacinho desta tirinha. O que será que o Garfield está fazendo ali no primeiro quadrinho? Olhem lá. Isso, ele está deitadinho lá, dormindo, todo coberto, olhem lá. Tá tão gostoso aquele soninho do Garfield. Porque o que será que está escrito lá? O que significa aquele balãozinho lá do Garfield? A letrinha Z. O que será que essa letra Z está representando ali em cima do Garfield? Isso, que ele está dormindo. Então, o Garfield está dormindo ali na caixinha, na caminha dele, não é mesmo? Olhem lá que sono gostoso que ele está. E o Joe, o dono dele, aparece ali, olhem lá. Vamos ver o que ele vai falar? Hora de acordar, Garfield. Olhem lá. Aí já na segunda tirinha, no segundo quadrinho da tirinha, né? Olhem lá. Como que o Garfield aparece? Já jogou a coberta para fora, está sentado lá, levantando da caminha dele, espreguiçando, olhem lá. Olhem lá a escrita do balãozinho, simulando o bocejo do Garfield, a preguiça do Garfield. Certo? O que vocês acham que acontece, crianças? Hein? O que será que o Garfield vai fazer? Será que ele levantou? O que vocês acham? Será que ele vai fazer o que o Joe pediu a ele? Olhem lá, o Joe havia falado para ele que já estava na hora de acordar. Será que o Garfield acordou? Nós vimos ali que ele acordou. E será que ele já levantou da caminha dele? O que será que ele foi fazer? O que vocês acham que vai ser o final desta tirinha? Vamos descobrir? Quem será que acertou o que o Garfield vai fazer? Vamos ver? Ai, olha lá que danado esse Garfield. O que o Garfield fez?
Isso, ele voltou a dormir. Agora onde? Fora da caminha dele, olhem lá. Então o Joe falou para ele que já estava na hora de acordar. Ele acordou, espreguiçou e voltou a dormir. Olha lá que preguiçoso esse Garfield. Ele voltou a dormir aonde? Na caminha dele? Não, fora da caminha. Será que ele fez o que o Joe pediu? Não, ele voltou a dormir. Ou seja, ele levantou, o Joe falou para ele que já estava na hora de acordar. Ele acordou, espreguiçou, saiu da caminha e fez o quê? Voltou a dormir. Olhem lá que danado esse Garfield. Não acham? Isso! Será que os animais que vocês têm aí em casa, quem tem gato, quem tem cachorro em casa, costuma fazer isso também? Tenho certeza que sim, não é mesmo? Eles adoram dormir, né? Vamos ver agora qual é a próxima tirinha que a professora trouxe. Tenho certeza que vocês lembram também que o gato Garfield já foi filme. Isso mesmo, a gente já viu alguns filmes do gato Garfield, não é mesmo? Vamos ver com a professora, então, a próxima tirinha? Olhem lá. O que será que está acontecendo aí nesta tirinha? Olhem lá que apareceu apenas o primeiro quadrinho dela. Que ambiente será que é esse? O que vocês acham? Isso é um aniversário. Por que nós podemos deduzir que é um aniversário? Eles estão de chapéuzinho e tem um bolo, olhem lá. Qual é a expressão lá do Garfield ao chegar e ver aquele bolo? Tá meio assustado, né? Meio confuso. E o que o Joe falou para ele? Vamos ver? Ao invés de colocar várias velhinhas no bolo, então ele e o cachorrinho ali estão explicando para o Garfield o motivo de não ter velhinhas neste bolo. E olhem lá a expressão do Joe e do cachorrinho. Eles estão com uma expressão, uma carinha ali do quê? E isso meio debochado, não é mesmo? Vamos ver então? Nós decidimos usar uma só, representando a tua idade. Então olhem lá que legal. O Joe, ao invés de encher o bolo com a idade do Garfield, ele vai colocar apenas uma velhinha. Olhem lá a carinha do Garfield como mudou. Ele ficou com uma carinha o quê? Isso, uma carinha mais feliz, olhem lá. Olhem como mudou a expressão do Garfield do primeiro para o segundo quadrinho, olhem lá. E o Joe? Não mudou, eles continuaram com aquela carinha de deboche ali, uma carinha engraçada olhando para o Garfield, não é mesmo? Será que eles vão colocar uma velhinha com o número ali em cima do bolo? Como será que eles vão representar essa idade do Garfield? Vocês têm alguma ideia do que pode acontecer aí nesta tirinha? Como será que ele representou a idade do Garfield? Vamos descobrir? Olhem lá, que engraçado! Olhem lá o Joe e o cachorrinho rindo. E olha a carinha do Garfield. O que será que aconteceu? Olhem o pobrezinho do bolo, como que ficou esse bolo, crianças? Isso, a vela era tão grande que esmagou o bolo, olhem lá. E olha a carinha do Garfield de brabo, de decepcionado. O que será que significa essa vela tão grande em cima do bolo? O que será que o Joe quis sacanear ali o Garfield? E isso, achou que o Garfield já era muito mais velho. Achou que essa velhinha já estava representando que o Garfield já tinha uma idade um pouquinho mais avançada, não é mesmo? Será que o Garfield gostou desta ideia?
Será que ele gostou ali do Joe representar a idade dele desta forma? Claro que não, né, crianças? Olhem lá, observem o rosto do Garfield, ele ficou muito brabo, certo? Então agora vamos ler com a prof a tirinha inteira, toda ela junta. Então olhem lá, o Garfield chegou, ao invés de colocar várias velhinhas no bolo, nós decidimos usar uma só representando a tua idade. E olhem lá, eles terminam rindo do pobrezinho do Garfield. Certo? Será que com esta vela colocada ali em cima do bolo, o Garfield, ele é muito mais velho? Eles quiseram falar, né, que o Garfield era muito mais velho? Ou será que ele era bem novinho ainda? Isso mesmo, eles quiseram insinuar ali, falar que o Garfield já era bem mais velhinho, não é mesmo? Será que o Garfield gostou? Claro que não, né, crianças? Olhem ali o rostinho dele. Agora, nós vamos fazer a atividade aí no caderninho. Peguem o caderninho de vocês, coloquem a data da nossa aula hoje e vamos lá. Copie as questões e responda em seu caderno. Não precisa desenhar a tirinha, crianças, vocês vão apenas observar e copiar e responder as 3 questões que a professora colocou, certo? O que está acontecendo na primeira cena? Como o Garfield estava? Qual o motivo para a falta de velas no bolo? Como o Garfield e seu dono estavam? E qual a reação do Garfield com a vela colocada no bolo? E seu dono e o cachorro, como eles reagiram? Vamos lá!
Conseguiram, crianças? Depois que a gente conversou aí sobre essa tirinha, vocês conseguiram responder as questões? Vamos ver lá com a prof, então? A tirinha era a mesma que nós já havíamos trabalhado, certo? Então agora vocês iam registrar aí no caderninho. O que está acontecendo na primeira cena? Como que o Garfield está? Como que o Garfield, estava? Vamos ver? Então era um aniversário, pois todos estavam usando um chapéuzinho. E tem um bolo. Aí nós conseguimos deduzir que era um aniversário, certo? O Garfield estava surpreso, pois não havia velinhas no bolo. Qual o motivo para a falta de velas no bolo? Como o Garfield e seu dono estavam? Eles iriam representar apenas com uma vela a idade dele. Lembram lá que o Joe falou lá para o Garfield. O Garfield ficou feliz com a explicação dada, não é mesmo? Ele mudou o rostinho lá, ficou feliz. Seu dono e o cachorro estavam com o rosto irônico ao falar com o Garfield. Lembram que a professora falou ali que eles estavam com uma expressão debochada, irônica? Então vamos lá. Número 3. Qual a reação do Garfield com a vela colocada no bolo? E seu dono e o cachorro, como eles reagiram? Ele ficou com uma expressão de decepção, né, crianças? Ficou triste, decepcionado. Pois eles colocaram uma vela enorme no bolo para dizer que o Garfield já era velho. E os dois terminaram a tirinha como? Rindo da situação, não foi mesmo? Observem lá, isso expressa muito bem o terceiro quadrinho lá da nossa tirinha, certo? Olhem lá a carinha de triste do pobre do Garfield. Não ficou nem um pouquinho feliz com a brincadeira que o John fez com ele. Não é mesmo? Olhem lá, a professora trouxe para vocês duas ocasiões do Garfield ali. A primeira, o Garfield está ali deitadinho, olhem ali. Como que ele está? Cansado. Olhem lá a expressão dele. Ah, estou cansado. E a segunda imagem dele, ele está carregando um bolo ali todo cheio de velinhas, com um chapéuzinho, com uma expressãozinha feliz ali, um sorrisinho meio amarelado, vamos dizer assim, não é mesmo? O que será que é essa situação? É o aniversário, olhem lá. Então, a palavra cansado e a palavra aniversário. Observem lá as duas palavras. Cansado, aniversário. O que essas duas palavrinhas têm em comum? Vocês conseguiram identificar? Isso mesmo, as duas palavrinhas têm S com o sonzinho do S, isso mesmo. E as duas são escritas com um S apenas, olhem lá, cansado e aniversário. Olhem lá, um S apenas. Mas por que, professora? Você não tinha nos falado aí em uma aula anterior que um S só ficaria com o som do Z? Não, vocês lembram lá qual era a regrinha para um S só ter som de Z? Quem aí lembra? Isso, esse um S precisa estar no meio de duas vogais. Cansado, aniversário, está no meio de duas vogais? Não, não está. Observem, e também não é com dois S, não é, crianças? Olhem lá. Mas por que será, professora? Observem a consoante que vem antes da palavrinha, antes do S, na palavrinha cansado. Olhem lá. É a letrinha N. Olhem lá. Aniversário. Qual é a consoante que vem antes do S na palavra aniversário? Isso, a letrinha R. Então, a letrinha S, depois do N e do R, a gente escreve um S só e ele vai continuar com o som do S, certo? Olhem lá,
um S só e continua o som do S. Cansado, aniversário. Então, é mais um truque aí para vocês escrever corretamente as palavras, certo? Então, eu já sei que depois do N e depois do R, eu uso apenas um S e ele continua com o sonzinho normal do S. Olhem lá. E o SS depois, depois de todas as outras consoantes, crianças. A professora esqueceu de falar ali para vocês. Então, depois do N, depois do R, eu uso um S só. Depois de todas as outras consoantes que nós temos no alfabeto, nós usamos aí os dois S's, certo? Agora, a prof quer ver se vocês prestaram bem atenção no que a professora falou. Será que vocês conseguiram gravar aí o que a prof falou? Vamos ver? Então, nós vamos completar palavras agora. Olhem lá. Vamos completar as palavras. A prof vai ler a palavra e vocês vão tentar adivinhar aí em casa se ela escreve com um S ou com dois S's. Correto? A primeira lá, consulta. O que vocês acham? Como que vocês acham que escreve a palavra consulta? Olhem lá que tem um N. Se tem um N antes do S, então é um S só, isso mesmo, consulta, olhem lá. A segunda palavrinha é necessidade, olhem lá. Necessidade, eu escrevo com um S ou com dois S's, o que vocês acham? É a letrinha N ou a letrinha R que está ali antes do S? Não, então eu escrevo com dois S's. Olhem lá. Porque não é nem o N nem o R, não é mesmo? Passarela. Vamos aplicar a regrinha? Passarela. Não é nem o R e nem o N, então é dois S's, olhem lá. E se a professora colocar um S apenas aí na passarela, ela vai ficar como? Pasarela. Será que existe pasarela? Não na nossa língua, não é mesmo? A outra palavrinha, pulseira. Pulseira. Como será que eu escrevo? Um S apenas, isso mesmo. Ensopado. Olhem lá o N na palavrinha, ensopado. Apenas um S, isso. Assobio. Lá de assobiar, assobio. Um S ou dois S's? Quem aí em casa já acertou? Vamos conferir? Dois S's, assobio. Recurso. Recurso, olhem lá o R antes do S. Isso, acertou quem escreveu um S apenas. Quem falou, né, que era apenas com um S. Essa tá muito fácil, aniversário. Isso, um S só. Passarinho. Passarinho eu faço com um S ou com dois? Com dois. Passarinho. E progresso. Progresso também com dois S's, isso mesmo, olhem lá. Então, olhem lá, consulta, necessidade, passarela, pulseira, ensopado, assobio, recurso, aniversário, passarinho, progresso. Certo? Vamos agora ver com a professora ali a atividade para vocês realizarem no caderno. Leia as palavras e copie em seu caderno. Então, observem, crianças, que a professora separou ali em duas colunas e vocês vão separar aí no caderninho de vocês. Uma coluna do S, uma coluna do SS, certo? Então, olhem lá.
Copiem bem bonitinho, capricha na letrinha aí no caderno de vocês.
Copiaram, crianças? Conseguiram? Todo mundo caprichou aí na palavrinha? Memorizou? Se é com um S ou se é com dois? Não esqueçam das regrinhas que a prof colocou para vocês. Isso vai ajudar muito na hora da escrita, certo? Vamos ler com a professora, então, as palavrinhas que nós escrevemos? Então, lá na coluna do S, observem lá. Cansado, pulseira, consulta, ensopado, recurso, aniversário e ensinar. E na coluna do SS, pássaro, girassol, carrossel, passarela, necessidade, necessário e assobiar. Conseguiram copiar todas as palavrinhas? A prof espera que tenham caprichado bastante aí na letra, certo? Agora, nós vamos ver a tarefinha de vocês. Isso mesmo, a professora deixou tarefa para vocês. Quem já retirou lá na escola, já consegue ir fazendo a tarefa, certo? Observem a tirinha abaixo e respondam. Olhem lá. No primeiro quadrinho, o que está acontecendo? O Joe está dormindo, olhem lá. E além de dormir, o que ele está fazendo? O que significa todas aquelas letrinhas lá e saindo lá da boquinha do Joe? Isso que ele está roncando, olhem lá. Então, além de ele estar deitado dormindo, ele está roncando. Será que o Garfield está gostando de toda aquela roncação lá, de todo o ronco do Joe? Olhem lá a carinha dele olhando o Joe. Ele está irritado, não é mesmo, crianças? E isso, ele está com uma carinha de irritado, de bravo ali, né? E no segundo quadrinho, o que o Garfield faz? Ele quer que o Joe pare de roncar, olhem lá. O que ele resolve fazer então para parar com a roncação? Isso, ele coloca lá a patinha dele, né? A patinha dele lá na boca do Joe, para o Joe ver se o Joe acorda, segurando lá a boca do Joe, não é mesmo? Isso! E faz lá um barulho do Joe acordando, não é? E no terceiro quadrinho? O Joe acorda, olhem lá, espreguiçando também, acordou, sem meio entender, não é mesmo? E o que o Garfield fala? As pessoas são tão engraçadas enquanto dormem, e olha lá a carinha dele, olhando o Joe acordar assustado, não é? Então, vocês vão responder as 4 questões que a professora deixou. O que o dono do Garfield estava fazendo? O que incomodou o Garfield? Como o Garfield resolveu o problema? E Garfield achou que, enquanto seu dono dorme, seu dono é o quê? Olha lá. Garfield achou que, enquanto dorme, o seu dono é? O que ele falou ali no último quadrinho? Então, todas essas atividades vocês vão ler, observar a tirinha e marcar X, certo? Depois, aí, quem gosta pode colorir a tirinha, ok? Vamos lá, então. Vocês gostaram da aula de hoje, crianças? Hein? Foi uma aula divertida, não foi? Nós relembramos lá o personagem Garfield, certo? Ele tem várias tirinhas. Quem gosta de ler, que gosta de pesquisar além do que a professora traz, pode procurar lá na internet, certo? Tem várias tirinhas que vão aparecer o gato Garfield e o seu dono, em várias situações bem engraçadas, além dos filmes que ele produz, certo? Vamos retomar o nosso objetivo, então? Os objetivos da aula de hoje, então, eram, né? Ler e compreender a tirinha, então a gente leu 2 tirinhas, 3 com a da tarefa, e realizamos toda a análise de compreensão dessa tirinha. Realizar inferências de informações implícitas na tirinha. Então, nós observamos as expressões, as formas de
que apareceram os desenhos dos personagens em cada tirinha e o que eles estavam querendo dizer, o que eles estavam falando com essas expressões. Não é mesmo? A prof amou estar aqui novamente com vocês. Foi um prazer, ó. Um beijo enorme para todo mundo e até a próxima aula. Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma manhã de aprendizagem em Geografia. E hoje o nosso objeto de conhecimento serão os aspectos físicos aqui do local onde moramos. Ou seja, nós vamos aprender sobre o relevo de Ponta Grossa. Então se organize aí, pegue aquele caderninho que nós sempre costumamos usar, o seu estojo, se ajeite bem aí onde você está e vamos dar início. Como objetivos da nossa aula, nós teremos dois. O primeiro deles é identificar as diferentes formas de relevo. E o segundo, conhecer as formas de relevo aqui do nosso município de Ponta Grossa. Portanto, vamos à hora de descobrir. Nós já escutamos falar sobre relevo, sobre todas essas características, mas de modo especial, então, nós iremos conhecer o que mais significa. Bem, para isso, então, a professora trouxe algumas adivinhas. A primeira delas diz assim: são grandes áreas planas de baixa altitude. Grandes áreas planas de baixa altitude, nós vamos ter que descobrir a resposta. Olha só, a prof vai colocar aqui. Vamos começar. Temos uma letra E. Então, vamos arrumar e começar aqui pelo início. Olha só, a letra P. Então, nós estamos falando de uma região de baixa altitude e relativamente plana, certo? A essa forma de relevo, então, nós vamos dar o nome de, apareceu, planície, olha só. Então, a planície é essa forma de relevo conhecida, né, por todos, por ser assim uma área plana de baixa altitude. Vamos à segunda adivinha? Grandes elevações de terra com encostas íngremes e grande inclinação. Bom, para isso então, nós vamos ver essa outra raspadinha aqui com as respostas. Vamos ver? Começamos pelo final de novo, então vamos organizar aqui. Olha só a dica. Começa pela letra M. Então, uma forma de relevo bem elevada, bem inclinada, né? Com encostas íngremes. Nós estamos falando da... Quem já conseguiu adivinhar? Muito bem. Nós estamos falando da montanha. A montanha, então, é essa forma de relevo caracterizada pela sua altitude bem elevada, né? O pico, as suas paredes, então, inclinadas, certo? Vamos a uma próxima forma de relevo? Olha lá, são áreas mais baixas que a paisagem do seu redor. Então, nós temos também um nominho especial para as áreas mais baixas do que nós temos ao redor. Vamos ver? Olha, dessa vez nós começamos certo. Esse é o início da palavra, começa com a letrinha D. Vamos lá? Quem já descobriu aí? Vai guardando. Então, quando nós temos uma área mais baixa do que aquelas que estão ao entorno dela, nós temos a forma de relevo denominada depressão. Então, depressão é a forma de relevo que acaba ficando, então, com essa altitude menor do que aquelas que se encontram em torno dela. Próxima, adivinha? São terrenos localizados em áreas mais altas e relativamente planas. Então, vamos descobrir a resposta? Que tipo de terreno nós estamos falando? Também começa com a letra P. Parabéns aí para quem já está adivinhando. Nós estamos falando do
Planalto, muito bem. Ele se trata de uma elevação de terra, porém ele não tem as suas paredes inclinadas, né, íngremes como a montanha. Então nós chamamos ele de planalto. E agora, a nossa última adivinha, forma da superfície terrestre. Portanto, vamos ver lá o que vai sair. Olha só, começando com a letra R, desculpe. Nós temos o relevo, muito bem, que é o conjunto de todas essas formas de relevo que nós acabamos de ver. Então, a todo esse conjunto de formas, nós damos o nome de relevo, certo? Então, vamos conhecer aqui melhor. O relevo vem a ser, então, toda a superfície da nossa crosta terrestre, ou seja, tudo aquilo que nós avistamos, o que nós enxergamos como paisagem. Olha só, a nossa formação, o nosso planeta, ele é formado por camadas, certo? Portanto, lá dentro tem o núcleo, né, que é aquela região bem quente, onde as rochas estão em estado líquido, e aí começam as camadas rochosas. A superfície da camada, ou seja, aqui aonde nós construímos a nossa casa, aonde as plantas nascem, aonde nós caminhamos, é que nós chamamos de superfície terrestre. Portanto, o relevo é a forma que essa superfície pode adquirir. Claro que todo esse nosso relevo, ele teve em transformação durante todo o período de formação do nosso planeta e ele continua modificando. Nós já vamos ver isso porque nós vamos conhecer então os agentes transformadores do relevo. Portanto, relembrando aqui que relevo sendo então esse conjunto das formas da superfície, nós temos as montanhas. As montanhas então são dobramentos rochosos mais recentes em relação ao todo o período de existência do nosso planeta, com essa característica então das suas paredes inclinadas, uma grande elevação, ou seja, a sua altitude em relação ao nível do mar é relativamente alta, né? Aí nós temos também o planalto, né, que também são elevações de terra, porém elas não têm a característica da montanha. Ela tem mais essa questão, ela já foi mais desgastada pelos agentes do relevo, né, os agentes transformadores, então ela tem mais esse aspecto plano, apesar da sua elevação em relação aos terrenos que estão em volta, ao nível do mar. Portanto, então, nós denominamos ele como planalto. Aí nós temos a depressão. A depressão, ela sempre vai existir quando eu tiver uma altitude mais baixa do que aquela que eu encontro ao meu redor. Prof, é um buraco? Não é só um buraco, né? Ela tem toda uma extensão, ela tem todo um comprimento maior, portanto, ela só difere em relação à altitude do que nós encontramos em volta, ok? E a planície, que foi uma das nossas adivinhas lá, que então tem essa característica do terreno ser sem elevações, né? Um terreno plano, bem extenso, então denominado assim como planície. Portanto, agora nós vamos ver então o que é que foi conseguindo dar essa forma, né? A montanha, aos planaltos, as depressões, as planícies. Então nós vamos conhecer os agentes transformadores do relevo. Os agentes transformadores do relevo, eles podem ser divididos entre internos e externos. Os internos são aqueles que vão agir dentro do nosso planeta. Eles não estão aqui na superfície, eles acontecem lá dentro, né? Aqui do nosso núcleo, digamos assim, né? Dentro do nosso planeta, abaixo da superfície terrestre. Então nós temos os vulcões, né? Que é quando essa rocha em estado líquido, então, devido às movimentações das placas tectônicas, consegue achar então, né, o seu caminho lá no vulcão e acontecem então os derramamentos de lava. Com esses derramamentos, né, essa rocha que estava lá quente, em estado líquido, aqui fora, em contato com o ar, ela acaba se tornando então sólida, portanto, podendo fazer surgir novas montanhas,
novas cadeias rochosas, né? Por quê? Porque essa rocha, então, veio ao encontro da superfície. Aqui nós temos também o terremoto, né? O terremoto, então, que é esse abalo sísmico, né? Também acontecendo por causa da movimentação das placas tectônicas. Aí nós podemos encontrar também os agentes externos, esses que também continuam agindo no relevo, como por exemplo, nós podemos perceber o vento, né? Aqui, olha, nós temos toda a mudança climática, o sol, os próprios seres vivos daquele local, né? Vão agir na superfície daquela região. Portanto, então, a movimentação das águas, aqui nós temos uma água do mar, mas o curso da água de um rio vai modificando o seu relevo em torno dele, né? Vai provocando a erosão fluvial, né? Que nós tanto conhecemos, os ventos, né? Todas aquelas manifestações da natureza, como tempestades, furacões, e também a chuva, né? Que vai conduzir, também vai acabar digamos que desencadeando, né, processos químicos que irão fazer então a deteriorização de uma rocha, né, ou até mesmo o seu desgaste, certo? Então, o nosso relevo ele está em constante transformação, justamente porque nós estamos constantemente sujeitos ao sol, à chuva, ao vento, né, e às variações climáticas. Aí então, para a gente saber bem, né, quais são as características aqui do local onde nós moramos, nós vamos iniciar então vendo o nosso relevo do Brasil. O relevo do Brasil, então, ele possui 3 grandes denominações, ou seja, nós possuímos aqui no nosso relevo 3 formas distintas de relevo. A primeira delas, e a maior, né, que acaba abrangendo quase todo o nosso território, são os planaltos. Então, nós temos o Planalto das Guianas, o Planalto Central, o Planalto Atlântico e o Planalto Meridional, certo? Aí, a próxima grande formação que nós temos aqui na nossa região, ou melhor, no nosso país Brasil, é as planícies. Então, nós teremos também 4 determinações de planície. A planície costeira, que é aquela que vai fazer então esse entorno com o nosso Oceano Atlântico, né? Ou seja, a planície litorânea também, como pode ser conhecida. Nós temos a planície amazônica, né? Que é lá toda a região do Rio Amazonas, a planície do Pantanal e a planície dos Pampas, certo? E, por consequência, nós teremos também depressões em cada uma dessas unidades, podendo acontecer tanto na planície quanto no planalto. E o que é que está faltando então, ou qual é essa unidade do relevo essa forma de relevo que nós não encontramos aqui no Brasil? Então, muita atenção aí. Aqui no Brasil nós não temos montanhas. Mas, professora, e a Serra do Mar, e os picos, e os morros? Então, eles são formações muito antigas. Eles acabaram perdendo altitude. Para ser considerada montanha, ela tem que ter uma certa altitude em relação ao nível do mar. E as que nós encontramos aqui no Brasil são abaixo disso. Portanto, nós não temos a formação de montanha considerado aqui, né, na região do Brasil, certo? Então, nós aqui encontramos planaltos, planícies e depressões acontecendo aí tanto no planalto quanto na planície, ok? Bom, então aqui está o nosso país, Brasil. Nós moramos na unidade federativa chamada Paraná, certo? Já nos encontramos ali no nosso país. Agora, nós vamos entender então que o nosso estado, ele faz parte do Planalto Meridional, certo? Então, nós estamos localizados dentro do Brasil no Planalto Meridional. E o nosso estado, por si só, ele possui então esses 5 tipos de formas de relevo, que nós vamos ver agora com bastante cuidado. Então, vamos lá. Relevo do Paraná, então. Olha lá, primeiro de tudo,
né, nós vimos lá que nós temos a planície litorânea, que é aquele pedacinho que vai estar em contato com o Oceano Atlântico. Como representação, a prof trouxe aqui a foto da Baía de Paranaguá. Então, nós podemos ver que sim, olha só, tem baixas altitudes, são terrenos planos, né? Então, toda aquela característica de uma planície. Aí, como segundo, nós temos ali a Serra do Mar. A Serra do Mar, nós podemos encontrar então o Pico do Paraná, que é o ponto maior do nosso relevo, né? Ele tem aproximadamente 1.900 metros e ele faz parte então da Serra do Mar, onde nós encontramos a vegetação da Mata Atlântica, né? Então essas rochas são cobertas por essa vegetação e nós temos aí então essa serra separando a planície litorânea do primeiro Planalto. Então vamos conhecer o Planalto de Curitiba ou primeiro Planalto. Ele acaba sendo o mais alto em relação ao estado do Paraná, né? Mais alto em relação ao nível do mar, porém menor em extensão. Podem perceber ali, né, pela faixinha amarela, que ele acaba sendo, por extensão, o menor planalto aqui do nosso Paraná. Nós temos aqui a escarpa devoniana, que vai fazer essa, digamos que esse degrau entre o primeiro e o segundo planalto, né? A escarpa, então, é essa formação rochosa que parece realmente um paredão, né? Então, como característica do primeiro planalto, nós temos também a vegetação de mata das araucárias, é onde se localiza a nossa capital Curitiba, então nós podemos chamar de Planalto de Curitiba ou primeiro Planalto Paranaense. Olha só, agora nós vamos para o segundo Planalto ou Planalto de Ponta Grossa. Aqui, como exemplo, a professora trouxe o Parque Estadual de Vila Velha, mas o Planalto de Ponta Grossa, ele tem bem essa característica do segundo Planalto Paranaense, que são essas regiões planas, com leves ondulações, colinas, leves, né, pequenos morros, que faz toda a característica, então, do segundo Planalto Paranaense. Então, nós também encontramos como vegetação a Mata das Araucárias. Agora, o terceiro Planalto, ou o Planalto de Guarapuava. Ele vai ser o maior em extensão, né, em relação ao todo o nosso estado, né? Ele acaba sendo que tem maior domínio, porém as suas altitudes são baixas, né? Em relação ao nível do mar, ele não é muito elevado não, tá? Vamos encontrar então a mata de araucária também, né? E outros tipos de vegetação. Então, nós temos aí o nosso terceiro Planalto. Agora, como nós queremos chegar aqui aonde nós moramos, que é o relevo de Ponta Grossa, nós vamos localizar ali então o segundo Planalto Paranaense e a nossa cidade, então, o município de Ponta Grossa. Então, vamos lá, prestem bem atenção. Esse quadro, né? Esse mapa, ele está representando para nós as formações rochosas que nós encontramos aqui, onde nós moramos no nosso município de Ponta Grossa. Então, prestem bem atenção. Nosso município, ele está localizado no segundo Planalto Paranaense, com essa característica, então, de pequenas elevações, pequenas colinas, pequenos morros, certo? E o que mais temos de característica? Uma erosão fluvial bastante presente, né? Porque grandes rios cortam essas rochas, como o rio Tibagi, o rio Iapó. A formação de furnas, né? E a gente já vai entender por quê. E também de escarpas, né? Como a gente pôde perceber, a escarpa devoniana ali, que faz, inclusive, a divisa, né? Do primeiro e do segundo Planalto. Então, prestem atenção. Aqui nós vamos encontrar o arenito Vila Velha, né? Que sim, é uma rocha com uma característica mais sensível. Ela está mais suscetível às transformações do relevo. Portanto, quem já visitou o Parque Estadual de Vila Velha sabe que tem todo um cuidado especial com o número de participantes, o número de visitantes. Por quê? Porque essas rochas, elas sofrem mais
impacto do próprio ser humano, dos próprios animais, do próprio clima, chuva, vento, e tudo isso acaba transformando. Por isso nós temos belíssimas formações rochosas, né, que parecem esculturas. Porém, toda essa ação da natureza, ela requer um cuidado. Portanto, sendo elas rochas mais delicadas, né, pela sua constituição de arenito, elas acabam sendo então também mais preservadas. Aí nós temos essas 3 camadinhas que vão fazer a formação Itararé. São rochas sedimentares, né, que foram se depositando e aí formando então a formação Itararé, que também é o relevo aqui da nossa região. Nós temos também a formação Ponta Grossa, ou podemos chamar de folhelho Ponta Grossa, porque essa formação aí nós vamos encontrar um grande nível não, mas nós vamos conseguir encontrar uma maior incidência de fósseis de animais marinhos, que nos trazem informação então de que lá atrás, né, porque nossas rochas são muito antigas, então lá atrás, quando o nosso planeta estava sendo formado, possivelmente aqui era uma região de fundo de mar, já que nós não temos aqui um mar, né, disponível na nossa cidade. Então, por essa distância nossa do litoral, é que nós conseguimos perceber que então esses fósseis, eles se referem a tempos passados, né, lá da formação. E nós temos também a formação Furnas, que também é um tipo de arenito. O arenito que vai também promover muito essa ocorrência de furnas. E o que são furnas, professora? Então vamos lá. As furnas, olha só, nós temos aqui esta imagem representando as furnas que nós também encontramos lá no Parque Estadual de Vila Velha. Nós temos então a representação da Furna 1, Furna 2, Furna 3 e Furna 4. E aí, por último, a Lagoa Dourada. Então, o que acontece? Lembra que a professora falou que os arenitos, eles são essas rochas que acabam por sofrer mais influência, ou melhor, um maior desgaste por causa do clima, né, da ocorrência de água. Portanto, nós temos um lençol freático, né, ou seja, essa camada de água que caminha entre as rochas. Com isso, por essa rocha ser, né, de característica arenita, ela acaba sendo desgastada por essa água. Só que é um desgaste de baixo para cima, não de cima para baixo. Portanto, o buraquinho começa lá, escondidinho, que a gente nem consegue ver. Aí, de repente, ele acabou corroendo tanto a rocha que a sua superfície, ou melhor, a vegetação que estava aqui, né, na superfície, acaba desabando. Então, temos as formações de furnas, né, que é aquele buracão, então, com toda aquela escavação que a água acaba fazendo na rocha e dando origem, então, às furnas que nós podemos agora observar pelos mirantes lá, tá? Depois, esse lençol d'água, ele acaba aflorando um pouquinho lá na Lagoa Dourada, né, que a gente consegue ainda perceber o brilho das águas e também a característica lá, né, da rocha com esse brilho dourado, então, ok? E com isso, né, nós temos esse bloco diagrama aqui representando todo esse falhamento que existe aqui na nossa cidade, que vai caracterizar todos esses altos e baixos, né, do que nós temos então como relevo, certo? Vamos perceber isso com muita atenção aqui no nosso videozinho sobre o relevo de Ponta Grossa. Então, prestem bem atenção. Agora, nós estamos observando o Paraná, aqui no nosso Brasil, com as imagens de satélite, né? Para que a gente possa identificar todas essas características que nós estávamos conversando. Olha só, aqui já é a nossa cidade se aproximando, né? O nosso local, onde nós moramos aqui em Ponta Grossa. Então percebam que a gente consegue notar os altos e baixos do relevo, mas sem formações elevadas, né? Percebam que a gente nota então que o nosso relevo, ele, olha, aqui mais próximo da nossa cidade, nós já conseguimos notar as elevações, né? As pequenas elevações, como a gente havia dito. E aqui agora nós vamos próximo ali à catedral, porque vocês sabem que a catedral, né,
ou a Praça Marechal Floriano Peixoto, se localiza então no ponto mais alto da nossa cidade. Então nós conseguimos observar a subida até esse local. Aqui é metade do caminho, ali uma quadra antes de chegar. Vocês olhando para baixo, da onde nós saímos, também conseguem perceber o desnível, né? E agora nós vamos lá no bairro de Olarias também perceber bem essa questão dos planaltos, né, das pequenas colinas aqui na nossa cidade. Vejam que o centro está lá em cima, aqui tem uma baixada, tem algumas casas ali, né, na metade de tudo isso. Então a gente consegue observar que realmente as subidas e descidas, elas são bem presentes aqui na nossa cidade, certo? Então, olha só, agora vamos nos despedir do nosso relevo, da nossa cidade, com essa bela imagem, né, do satélite se afastando, olha só. E o nosso país, então, ficando lá pequenininho na América do Sul, ok? Agora chegou a hora. Pegue o seu caderno, né, aquele que você costuma fazer todas as suas anotações e vamos nos organizar para nós fazermos a nossa anotação de hoje, certo? Preste muita atenção. Se o seu caderno está com uma folha nova, coloque o título de geografia lá no meio da folha, certo? Pula a linha, não mistura com o que você já tem anotado aí, né? Passa um traço para separar e nós vamos rever então o que, ou melhor, nem rever, né? Nós vamos sistematizar, nós vamos registrar todo esse nosso aprendizado na aula de hoje. Então, como o nosso objetivo hoje, lembrando que sempre pule linha, né? Do título para os nossos objetivos, depois para cada objetivo, certo? Para que o seu caderno fique bem organizadinho. Então, os nossos objetivos de hoje eram 2. Identificar as diferentes formas de relevo e conhecer as formas de relevo de Ponta Grossa. Fizemos isso? Fizemos sim. O que aprendemos hoje então? Que as principais formas de relevo são as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões, que vêm a ser as formas que a superfície terrestre pode adquirir devido à ação dos agentes transformadores do relevo, que nós também conhecemos lá, os internos, né, que podem ser os vulcões ou terremotos, e os externos, que vêm ser as variações climáticas de temperatura, chuva, vento, certo? E, como segundo, então as características aqui do relevo dos Campos Gerais, aonde situa-se o nosso município de Ponta Grossa. Então, percebam que as características do nosso relevo são típicas da região de Segundo Planalto, aqui do nosso Paraná, com relevos ondulados, com colinas arredondadas, regiões de escarpas e erosão fluvial, né? Como a gente viu lá, grandes rios percorrem as nossas rochas, como o Rio Tibagi, o Rio Iapó, então eles também vão realizando a sua erosão e a sua transformação do relevo, ok? Muita atenção, com muito capricho, copie sempre tudinho, ok?
Então, muito bem, parabéns. Você foi nota 10 hoje, continue se cuidando, continue estudando com muita dedicação e até a próxima aula. Tchau, tchau. Vem aí, Educação Física. Fala galerinha do Vem Aprender, tudo tranquilo com vocês? Novamente estamos aqui para mais uma atividade de recreação. E hoje, com a presença ilustre do nosso querido professor Cláudio, da Escola José Bonifácio, do professor Agenor e também do nosso grande professor Felipe, da Escola Maria Eulina. Queremos convidar todos vocês a participar da nossa atividade de recreação. Então, não adianta só ficar fazendo com o olho. Tem que sair do sofá, sair da cama, se levantar e participar junto com os professores. E uma coisa muito importante, além dos alunos do Vem Aprender, os pais, os familiares também podem participar junto com a gente. Vamos lá, convida o seu pai, a sua mãe, o responsável que está com você aí na sua casa e vamos fazer a nossa atividade de recreação. Mas como todos vocês já sabem, a gente precisa de algumas atividades, alguns equipamentos para a gente fazer. Então na casa de vocês podem delimitar as duas paredes, a distância de um sofá para o outro, a distância de uma cadeira em outro, ou vocês podem usar até mesmo chinelo, calçado, qualquer coisa para vocês demarcarem. Então aqui na nossa quadra esportiva, a gente tem algumas limitações. Ao fundo, nós colocamos 3 cones, que cada professor vai ficar em um dos cones. E também, aqui na frente, a gente tem uma linha de chegada. E agora vem a nossa atividade de recreação, porque geralmente é assim, se os professores já souberem qualquer atividade, perde-se a graça. Então a gente começa a trabalhar com os professores e eles vão conhecendo a atividade. Então para essa atividade, vamos utilizar folhas de papel. Folha de papel usada que você tiver em casa, pode ser jornal, pode ser sacola, pode ser pedaço de pano, pode ser a meia, pode ser calçado, qualquer coisa que vocês consigam colocar os pés em cima. Tudo tranquilo com vocês? Então para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou pedir para cada um dos professores, eles vão vir aqui e vão pegar três folhas dessas. Então eles vão utilizar 3 folhas dessas, então pode vir o professor Cláudio. O professor Cláudio vai pegar 3 folhas. O professor Agenor mais 3 e o professor Felipe também mais 3. Tá certo? Vocês aí na casa de vocês também podem fazer essas 3 folhas. Nessa primeira atividade, ao invés de vocês utilizarem as 3 folhas, vocês vão utilizar somente 2 folhas, professores. Uma pode deixar do lado. Isso, joia, professores. Igual o pessoal está fazendo na casa. O que vocês vão ter que fazer? Só pode pisar na folha com os 2 pés juntos. Vocês vão ter que sair na contagem que eu disser, chegar até a linha azul, somente pisando em uma folha. Então eu vou pedir para o professor Felipe, coloca uma folha no chão, pisou em cima, coloca a outra folha, pisou em cima, agora ele vai pegar a folha de trás e trazer na frente. Isso! Até ele conseguir chegar nessa linha azul. Obrigado, professor Felipe. Agora que todo mundo já compreendeu como é que nós vamos fazer essa atividade, vamos desafiar os professores aqui no ginásio e vocês aí na casa de vocês. Vamos lá, junto com o professor, na contagem até 3. 1, 2, 3. Valendo, professores. Vai lá, puxando a folhinha de trás. Traz a folhinha de trás para frente, só pode pisar na folha, olha, o professor Felipe está na frente. O professor Agenor não pode, só pode pisar na folha. O professor Felipe está chegando na frente, o professor Cláudio é os 2 pés, professor Cláudio. O professor Felipe já foi o primeiro. Olha, o professor Agenor está chegando em segundo. Isso, ótimo aí, ó. Os professores já fizeram a atividade. Cansaram? Lógico. Professor Felipe cansado, o professor Agenor já está suando, o professor Cláudio está ofegante. E agora nós vamos para a nossa segunda atividade. E a segunda atividade é um desafio ainda melhor para vocês. E eu quero ver se os professores aqui conseguem fazer junto com vocês. Porque essa foi uma sugestão de várias escolas que a gente está indo. A gente está indo essa semana nas escolas e é muito legal ouvir o retorno dos alunos. Porque eles falam que eles assistem o programa, gostam das atividades,
atividades e, principalmente, se divertem aprendendo. E esse é o objetivo nosso, fazer a educação física se tornar divertida e continuarem aprendendo. Então vamos lá, professores? Agora vocês vão utilizar a terceira folha e o desafio vai ser ainda maior. Porque nós vamos fazer um pequeno circuitinho imitando o gesto de um animal. Espero que aí na casa de vocês já conheçam o gesto que o macaquinho faz. Então o que vai acontecer? O professor Felipe vai colocar uma folha, vai ficar com os dois pés juntos na folha, coloca agora uma folha para o lado da parede do ginásio aqui, professor. Isso, e uma folha mais à frente. Isso. O movimento do macaquinho vai funcionar da seguinte maneira. O professor Felipe vai estar virado de frente para a parede. Ele vai colocar as mãos naquela folha que está para o lado da parede. E agora ele vai tentar fazer um salto na próxima folha. Vai lá, professor Felipe. Oh, joia, o professor Felipe conseguiu. E ele vai ter que buscar outra folha lá. Então, da mesma maneira, eles vão estar fazendo esse distanciamento. Gostaram da atividade, professores? Joia! Espero que aí na casa de vocês também façam essa atividade do macaquinho junto com o pessoal e os professores aqui do Vem Aprender. Vamos lá desafiar o pessoal? Chama todo mundo que está na casa de vocês para fazer atividade junto com os professores. Atenção, professores, compreenderam como é que funciona a atividade? Na contagem de 3. O professor Genor, espera eu contar, professor. 1, 2, 3, valendo! Olha lá, o professor Felipe novamente na frente, fez o movimento. Isso, olha lá o professor Agenor. Uma folha de cada vez, tem que formar um triângulozinho. Isso, olha lá o professor Felipe compreendeu. Traz uma folha para frente, olha lá, se enrolaram. Não pode se encostar, professor Agenor e o professor Cláudio. Olha o distanciamento. Olha o distanciamento. Professor Agenor e o professor Cláudio estão chegando junto, o professor Felipe já está na frente. O professor Felipe é muito... Está fazendo... Ó, não pode se encostar, professores. Vamos lá, fazendo junto com o pessoal aqui. Ótimo, professor Agenor. O movimento do macaquinho, joia. O professor Felipe já terminou aqui a atividade. E o professor Agenor está terminando. Escapou a folha, professor? Escapou a folha lá para trás. Ótimo. Vai lá com o professor Cláudio. Joia. Professor Agenor, isso. Vamos lá. Terminando a atividade. Vai lá, mais uma. Está quase chegando o professor Cláudio. Quase terminando. Vamos lá. Chegou. Professor Cláudio. Isso, ótimo. O professor Agenor ficou para ser isso. Aqui a gente teve a vitória do professor Felipe, tivemos aqui a participação especial dos professores Cláudio, professor Agenor, e espero que vocês tenham se divertido igual todos nós. Os professores se divertiram, fizeram atividade física e vocês aí na casa de vocês também com os familiares de vocês. Até a próxima atividade de recreação. Tchau, tchau, pessoal!